Então, olá, meus amados, voltamos aqui com a nossa aula de eletrosfera do átomo. Na última aula eu falei sobre níveis e energias, níveis e subníveis de energia. Lembrando que, do mesmo jeito que a energia aumenta de dentro para fora do átomo, nas camadas ou níveis, também aumenta no mesmo sentido nos subníveis. Bacana? Então, diagrama de Pauli. Eu vou apagar essa parte aqui que a gente fez e vamos aprender a distribuir os elétrons nas camadas e nas subcamadas do átomo. Lembrando que o diagrama de Pauli é um diagrama que ele colocou em ordem crescente de energia e é um diagrama que não dá para todos os átomos da tabela periódica, né? Tem pelo menos 20 átomos que não obedecem à regra de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Olha só, eu já tenho essa aula no canal, mas eu acho que eu vou gravar de novo, porque não ficou. Foi uma das primeiras aulas que eu fiz. Tá muito, eu estou achando particularmente feia, mas eu vou gravar outras com esse mesmo fundo de caderno, esse cabeçalhozinho aí bacana, tá certo? Beleza? Bom, então vamos lá. Quantas são as 7 camadas? São 7, né, Sandrão? Certo, são 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q de crocodilo. Então eu vou botar aqui as 7 camadas na verticais. Na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos são os subníveis? Os subníveis são 4, S, P, D, F. Aí você tem que lembrar que o S ele vai da primeira até a 7ª camada. O P vai da segunda à 7ª camada. O D vai da terceira à 7ª. E o F da 6ª à 7ª camada. Eu sei que você deve estar pensando, Sandrão, mas eu aprendi na escola que esses 3 últimos aqui não tem não. Na verdade não existe elementos químicos ainda suficiente para preencher esses 3, certo? Mas se você fizer até lá, não ficar se preocupando, porque tem professor que ensina, olha gente, o D só vai até... Oxi, e ficou escuro aí, foi. Deixa eu botar aqui uma coisinha melhor. O D só vai até a 6ª e o F é só 4, 5. Não. Na verdade, hoje realmente só existe átomos com quantidade de elétrons que não precise usar o D na 7ª, o F na 6ª e o F na 7ª camada. Certo? Mas se você fizer não dá errado não. Quer ver só? Por exemplo, a gente já sabe que o número máximo de elétrons de cada um, vou botar aqui para você, subnível S, 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Então vamos fazer a distribuição eletrônica hipotética, tá, de um carinha, eu vou apagar aqui porque eu vou precisar ir até lá, hipotético, vou fazer um exemplo aqui, de um cara, exemplo 1, que tenha 20 prótons. Se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons, porque ele está no estado fundamental. Bacana? Aí você vai passar diagonais. Preste atenção. Então vamos lá. A primeira diagonal, eu vou fazer, acho que eu vou fazer de verde para ficar mais visível. A primeira diagonal pegou em quem? Pegou no subnível S na primeira camada. Então eu vou colocar aqui o 1s2. Esse 2 indica dizer que 2 elétrons. Lembre-se que a soma tem que dar 20 elétrons. A segunda diagonal tocou em quem? No subnível S, segunda camada.
Então, eu tenho agora o 2s2. Bacana? E vá somando os elétrons. 2 com 2, 4. Uma observação, vou dar uma parada para você ver aqui. Você vai ter assim, ó. Sempre você vai ter um número, uma letrinha aqui, depois do número, e um númerozinho aqui em cima. O que quer dizer cada um deles, Sandrão? Esse número aqui, o 3, indica dizer o nível em que estão os dois elétrons. Qual nível, qual a camada, certo? O P, a letra S, PDF, indica em qual subnível está esses dois elétrons. Subnível. E o 2 é justamente o número de elétrons. Certo? Então você vai aí somando. Então eu já tenho 4. Aí eu vou, subo para cá e dou uma talhada aqui. Observe que a diagonal agora pegou no 2P e no 3S. Então primeiro eu vou colocar o 2P e qual a camada que ele está. Depois eu coloco o S em qual camada ele está. Tudo certo? Então vai vir 2P6, que é o máximo de elétron que eu posso colocar. Essa não, como é que você sabe? Tá aqui, miséria, olha. Aqui, ó. Certo? Depois do 2P, a gente viu que vinha o 3S quanto? 3S2. Quantos elétrons nós temos? 2, 4, 6, 10 com 2, 12. Eu quero 20, né? Então vamos lá, continuamos fazendo as diagonais. Chegou aqui no final, não tem mais para onde ir, eu corto. Chegou aqui, ó, eu volto para cá e dou um corte. Certo? Então, observe que a seta primeiro tocou no 2P, no 3P, depois no 4S. Bacana? Então vamos lá. Vou botar aqui, ó. 3P6, 4S2. Bacana? Só que quantos elétrons? 20. Vamos ver se tem uns 20. 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 elétrons. Então, já que já tem 20 elétrons, eu já fiz a minha distribuição eletrônica por camada e por subcamada. Agora vamos lá. Qual foi o maior número na frente das letrinhas? Foi 4. Então quer dizer que o cara tem 4 camadas. Quais são as camadas, Sandrão? K, L, M, N. Certo? E agora nós vamos contar quantos elétrons tem em cada camada. Então vamos lá. Primeira camada. O número 1 na frente indica a camada. Então a primeira camada tem quantos elétrons? 2. A segunda camada tem quantos elétrons? Observe que eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. Então eu vou somar esses elétrons aqui. Certo? 2 mais 2, 8. Terceira camada. Está aqui, terceira camada. Tem um 3 aqui e um 3 aqui, terceira camada. Somando dá quanto? 2 mais 6, 8. E, por último, deixa eu mudar aqui a corzinha. E, por último, a quarta camada com 2 elétrons. Bacana? Anota aí agora. Eu já fiz aqui a distribuição eletrônica por subníveis de energia, né? E aqui a distribuição por camadas. Esse último subnível aqui, a gente diz que é o subnível de maior energia. Subnível mais energético. Bacana? Esses 2 elétrons aqui, eles estão na última camada. Última camada, que também é a camada de maior energia. Camada mais energética. E também é a nossa querida
camada de valência. Eita, que ficou feio demais. Nossa camada de valência. Bacana? Vou pausar o vídeo aqui e vou fazer mais alguns exemplos de distribuição eletrônica para você, ok? Então, nosso próximo vídeo é só exemplo de distribuição eletrônica.